presidente do Lourenço não é funcionário de nenhum povo. E o povo não é patrão do presidente. Tu tens um povo que está a morrer à fome. Tu tens um povo que não estuda. A UNITA não promove desenvolvimento na medida em que ele quer banir os demais concorrentes do poder político. O presidente da República, João Lourenço, acusou a oposição angolana de sabotagem às iniciativas do governo e para o benefício, ou melhor, iniciativas do governo para o benefício do povo angolano. Dr. Mabanza, como é que olha para estas declarações do presidente João Lourenço? Acusa a oposição de estar a sabotar as iniciativas do governo que seriam para o benefício do povo angolano. Olho para estas declarações como sendo assertivas e oportunas. Penso que o nosso presidente se pronunciou quando da sua visita ao Mochico Leste para saudar a província recém-criada no âmbito da divisão político, da nova divisão político-administrativa, e ao saudar os populares que lá se encontravam, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, acabou por proferir estas declarações que, eu repito, são oportunas e assertivas, no sentido, na medida em que a oposição tem feito de tudo, mas de tudo mesmo, para, primeiro, ofuscar os bons feitos do Estado e do Executivo no sentido mais restrito. Segundo, tem feito de tudo para não permitir que o Executivo faça determinadas atividades ou atos que beneficiem o povo no sentido geral. E eu dando exemplo de tais atos a que eu me refiro. A quando da discussão sobre a nova divisão político-administrativa, tanto na Assembleia Nacional quanto nas ruas, inclusive o meu colega aqui também se opôs, todos os militantes da UNITA, ninguém esteve de acordo. Ou seja, ninguém queria que ocorresse a nova divisão político-administrativa. O que significa que é uma decisão que foi tomada, não é? Pelo maior número da bancada parlamentar da UNITA, da UMPLA, ter aprovado a lei que entrou em vigor tão logo, e a efetivação da divisão político-administrativa se fez sentir. E temos hoje o Mochico Leste, temos hoje o Icolibengo e ainda o Quando, não é? Bom, penso que ao falarmos para este povo, temos que lhes elucidar que determinadas pessoas não queriam que isso acontecesse, não queriam que isso ocorresse. E é nesses termos que Sua Excelência, o Presidente da República, e muito bem, acabou por esclarecer a estes populares o que terá ocorrido. E veja que ocorreram outros exemplos. Quando, por exemplo, da aprovação da lei sobre o vandalismo dos bens públicos, penso que o caríssimo jornalista, na qualidade de investigativo, conseguiu perceber que a UNITA e toda a oposição não queria que a lei fosse aprovada. Okay? Inclusive usaram aquelas suas políticas de bancada vazia, como tem feito sempre que há discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado. Só o facto de a oposição estar a levantar-se, sobretudo a UNITA, estar a levantar-se na Assembleia Nacional, deixar as suas bancadas vazias, não aprovar o Orçamento Geral do Estado, é já motivo bastante suficiente para que se lhe acuse, não é, de estar a boicotar os bons esforços, os melhores esforços, inclusive, que o Executivo tem empreendido para o bem do povo. Afinal de contas, a UNITA diz sempre que quer chegar ao poder para beneficiar o povo. Não é verdade, é uma mentira isto, é uma falácia. Ou seja, a UNITA
mostra uma cara, mas a verdade está do outro lado. Ou seja, não é um partido sério nesse sentido. Por quê? Porque se o objetivo é ajudar o povo, então que aprove os orçamentos gerais do Estado. É verdade que os nossos orçamentos gerais do Estado não podem se igualar com países desenvolvidos, que já são países que têm um PIB muito elevado. E a UNITA quer que, por exemplo, os orçamentos gerais do Estado angolano, em todos os anos, fosse como os dos Estados Unidos da América, fosse como os da França, fosse como os da Índia, etc. Eu penso que falta-lhes alguns técnicos para lhes dar algum aconselhamento no sentido de calma, de que os orçamentos gerais do Estado fazem-se tendo em conta os recursos financeiros disponíveis, okay? Porque os recursos, do ponto de vista do direito da economia política, os recursos são sempre escassos. Mas ainda assim o governo tem que fazer um grande esforço, tem que envidar um esforço de poder fazer uma planificação econômica dos seus atos. E é isso que tem havido. Quando a UNITA e os seus símiles vão contra aquilo que o governo planifica e, sobretudo, contra o Orçamento Geral do Estado, contra leis, inclusive, que beneficiem, por exemplo, a administração pública, então estamos a verificar aqui uma situação de a UNITA estar em contramão com a verdadeira solução dos problemas do povo. E porque o MPLA, a sua missão é mesmo resolver o problema do povo, conforme o seu presidente, na altura, o saudoso Agostinho Neto, proferiu, então nós estamos a dizer ao povo que estamos a resolver o problema do povo e que aquelas recusas da oposição de não querer colaborar ou contribuir para o desenvolvimento do povo, vocês devem saber. Ok. Dr. Laurindo Mande, o Presidente da República, João Lourenço, acusou a oposição angolana de sabotarem as iniciativas do governo, que seriam para o benefício do povo. Concorda com estas afirmações do Presidente João Lourenço? Bom, primeiro, eu penso que é mais fácil defender Diabo Satanás do que defender o MPLA. Epa, eu não sei se um dia estaria em que posição. É mais fácil defender o Diabo Satanás do que defender o MPLA. Defender o MPLA custa. Difícil. Eu mantenho a minha posição, porque na vida aprendi a ser coerente. O que eu digo hoje, o que eu devo dizer amanhã e sempre. Se assim não for, posso me calar. A decisão mais inútil que o governo já teve, é a divisão política-administrativa. E o presidente depois colocou-me numa confusão. Se falou nas vestes de presidente da República ou se falou nas vestes de presidente do MPLA. Enquanto se falou nas vestes de presidente da República, não pode atacar os partidos políticos na oposição, porque você está a falar em nome de todos. Agora, essa bipolaridade é que me faz confusão. O presidente primeiro, naquela província, no Chico Leste, na cidade, na aldeia do Kazombo, que é chamado de cidade, o presidente que está de desenvolvimento. Primeiro, o presidente foi de voo, saiu de Luanda até o Kazombo, foi de voo. Número 1. Número 2, no Kazombo nem energia elétrica tem. Quando estamos a referir de energia elétrica, não é? É uma energia, 24/24, não é esse gerador que liga 8 horas, depois liga 21 horas. No Kazombo, onde o presidente esteve, não tem água potável, nem da Manivela, não tem nada. No Kazombo não tem serviços notariais, não tem serviços de emissão de bilhetes. No Kazombo não tem nada. O próprio governador do Chico Leste, o antigo secretário nacional da JTPLA, o Crispiniano, nem dorme no Kazombo. Aquilo é uma aldeia, é uma terra esquecida. E se houvesse desenvolvimento, o presidente dormiria no Kazombo. Agora perguntei, se o presidente diz que no Kazombo há desenvolvimento, por que não dormiu no Kazombo? Não tem nada lá. Não tem nada. O problema do presidente João Lourenço é que o presidente quer que tenha uma oposição do tipo da FNLA, desculpa, do tipo da FNLA, que quer dizer, é partido, oposição, mas fica assim a aplaudir brincadeiras do governo do MPLA. Não. Nós não vamos ser oposição orientada, não.
Oposição é mesmo se opor para questões erradas. E quando houver questões boas, nós vamos elogiar. Como não tem nenhuma coisa boa que o MPLA fez, é por isso que eu nunca elogiei nada. Agora, se meu colega de painel tiver uma coisa boa que o MPLA fez, está à vontade, pode me dizer. Como não tem, então a nossa posição é essa, se opor a coisas maléficas que o governo está a fazer. Nós não podemos aprovar um orçamento geral do Estado que serve como bolo de manjar, conforme já tenho dito, para os bolsos dos dirigentes. Esses orçamentos que não se aplicam, esses orçamentos que mentem, que repetem obras já orçamentadas nos anos anteriores, como é que vou aprovar esse tipo de orçamento? Portanto, eu penso que o presidente foi infeliz no Mochico Leste, no próprio Kazombo. Aquela pobreza, miséria que se viu lá no Kazombo, não se permite que o presidente, ao invés de falar de desenvolvimento, fala mais de partido e depois vem o problema, a língua. É preciso que os políticos angolanos falem a língua do povo. Qual é a língua do povo do Kazombo? É Chokwe. O presidente não pode ir lá no Kazombo, pessoas que não sabem falar português. Eles falaram a língua portuguesa, eles falam a língua nativa, é isso, a angolanidade, a nossa cultura. Está no Kazombo, é falar Chokwe. Está no Cunene, é falar Chuambo. Está no Bia, é falar Bumbo. É assim que se governa o país. Porque Angola é um país cultural. Tem que se falar a língua do povo. Não é ir no Kazombo, diante de uma população que não tem escola, não tem hospital. A culpa é da UNITA. Não, penso que o presidente esteve muito mal e durante esses 2 mandatos tem sido assim, péssimos, em querer que a oposição seja alinhada à facatura do MPLA. Não é possível num país como o nosso. Não é possível. Okay. Dr. Mabanza Kambaca, o presidente João Lourenço deu exemplos do PIM e da nova divisão política administrativa. No seu ponto de vista, hoje o PIM é uma realidade no país? Sim, é claro. Nós estamos a ver todos os dias estradas a serem recuperadas, municípios que antes eram quase que intransponíveis do ponto de vista das suas estradas, hoje são acessíveis. O PIM hoje está a fazer um sucesso no sentido em que os municípios, não é, estão a acatar, não é, esta orientação do executivo no sentido de poderem ver os problemas do povo resolvidos. E isto está no Plano Nacional de Desenvolvimento, não é, segundo o qual ao longo prazo o PIM é um programa que vai se dedicar a, portanto, velar sobre questões ligadas à construção de infraestruturas, sobretudo as questões de estradas, pontes e etc., não é? No sentido de poder promover a aproximação das pessoas ou das populações em qualquer lugar onde quer que elas se encontrem. Penso que até o momento em que nós falamos, e o PIM, mesmo aqui entre a capital, caríssimo jornalista, pode ver isto, muitas são as ruas terciárias, secundárias, que vão sendo recuperadas pelo facto de o PIM ter existido. Não, doutor, tens viajado? É verdade. Não, espera ainda, espera só. Não, vais falar. Não, eu vou já lhe permitir. Sim, mas o doutor tem viajado, o doutor tem saído de Luanda? Vou lhe permitir. Vou já lhe permitir. O doutor viaja? Não viaja. É verdade que existem locais em que o programa do PIM ainda não começou a exercer a sua força como esperado. Mas isso, como eu lhe disse, é um programa que vai sendo executado, tem fases, não é? E é um programa ao longo prazo, vai sendo executado, de modo a que cheguemos a ter todas as localidades preenchidas com essas infraestruturas importantes. O meu colega vai dizer que vai apontar uma rua ou outra que ainda não se beneficiou do programa PIN. Ok, tem até razão, mas a pergunta que se coloca é a seguinte: será que o entendimento dele é que, a partir do momento que exista o programa PIM, todas as ruas têm de já serem asfaltadas? A resposta é não. Portanto, as ruas vão sendo asfaltadas tendo em conta a disponibilidade dos recursos financeiros, ok? E também o atender de forma faseada dos programas, dos outros programas também, porque nós temos só o PIM, também temos o Coenda, temos outros programas atendíveis nesse sentido, e precisamos, obviamente,
às vezes, dar prioridade nas questões ligadas à saúde, ao setor da educação e etc. Mas o importante é que o programa existe, está a ser executado, tem trazido benefícios para os populares, tem trazido. A nova divisão política administrativa, é verdade que Banza, sim. O presidente também cita sobre a nova divisão política administrativa, sim, que a nova oposição também tem estado a criar dificuldades. Obviamente, a primeira dificuldade é exatamente aquela que eu lhe disse no início, né? Quando da aprovação da própria lei que institucionalizou a nova divisão político-administrativa, a oposição simplesmente se opôs. O que não é certo. Segundo, vai colocando discursos de desconfiança, discursos de não aceitação deste bom pensamento, desta boa ideia do executivo, de ter descongestionado ou de ter desburocratizado os serviços da administração. Não é? Portanto, a nova divisão político-administrativa, a existência de novos municípios e províncias, significa descentralização ou significa aproximação dos serviços públicos aos populares. Ok? De modo que as pessoas que estavam distantes das administrações possam ter administrações próximas de si. E penso que os serviços como os registros de civil, tratamento de outros documentos que as pessoas podiam sair de uma localidade, tinham que andar quilômetros e quilômetros para chegar a tratar um determinado documento, já não vão andar esses quilômetros porque a administração já está próxima deles e ali os serviços vão ser tratados. Também o meu colega de painel, vou já terminar, também o meu colega de painel vai dizer, ainda não existe. Não vou dizer. A pergunta que se coloca também é a seguinte, também será que no entender dele, tão logo que a lei foi aprovada, tinha que existir já todos os serviços? Não. A resposta é não. Por quê? Porque os serviços vão sendo implementados, não é, de forma paulatina e é isso que se planificou. Portanto, o importante é que existe agora essa nova divisão político-administrativa, onde não tinha possibilidade de ser cidade, vai ser cidade, onde não devia ter uma administração pública, vai haver. Se vai haver nesse ano, no próximo ano ou em 2027, isso é normal que ocorra por causa do facto de que a implementação, ou seja, a execução da implementação dessas infraestruturas tem que respeitar o orçamento geral do Estado. Então, estamos aqui perante uma situação em que o meu colega, mais uma vez, vai querer dizer que não estamos a andar bem, mas estamos sim, porque a existência da nova divisão político-administrativa veio para, no entanto, beneficiar os populares no sentido de terem mais serviços, de terem de participarem na política ativa, não é, dos seus municípios de forma mais ativa para o pleonasmo e, portanto, de poderem também o Estado de poder aproximar, não é, os serviços mais importantes a esses populares. Muito obrigado, Dr. Mabanza Kambaka. Dr. Latino Manda, olhando para o presidente João Lourenço cita o PIM e a nova divisão política administrativa como uma das principais, não é? Uma das principais fontes de acusação, não é? O presidente João Lourenço acusa a oposição e aponta o dedo indicador aos projetos do PIM e da nova divisão político-administrativa em Angola, que já é uma realidade. No seu ponto de vista, o PIM e a nova divisão político-administrativa é uma realidade, já beneficia os angolanos? Bom, primeiro aconselharia ao Dr. Mabanza a tirar um fim da semana, viajar um pouco, sair de Luanda vai te fazer bem, porque depois pensam que Angola é Luanda. Fala de rua, não, vai andar um pouco, vai aí no Kwanza Norte, aí no Bengo, vai ver o que é desgraça desse país. Vai dar conta que lá não fizemos nada. O PIM é uma nova forma de corrupção que o executivo deu aos administradores municipais, que também são primeiros secretários do MPLA, em roubar, em mentir, naquelas placas
de empreitada. O PIMI é isso. Placas de empreitada. Primeiro, valores avultados. Fazer na obra. A obra é de 4 salas de aula. A placa apresenta um valor em excesso. Obras repetidas. Quer dizer, uma obra já, registrada num PIMI anterior, aparece num outro PIMI. Quer dizer, o PIMI é uma nova forma de roubo que o governo angolano deu aos administradores municipais, que também são primeiros secretários do MPLA. Veja a inutilidade do PIMI, por exemplo. Na extinta televisão Palanca TV, havia passado uma informação de que no Cunene estava a se construir uma suíte presidencial, avaliada em 80 milhões de kwanza. Quer dizer, suíte presidencial, suíte é um quarto, que tem quarto de banho, não sei quando o presidente vai dormir no Cunene, minha terra natal. Então, se o presidente vive aqui em Luanda, como é que você vai construir uma suíte presidencial no Cunene, onde o presidente não vive lá, avaliado em 80 milhões de kwanza? Quer dizer, o PIMI é uma brincadeira, não precisa isso de PIMI. É por isso que a UNITA nunca vai aprovar, desculpa o sorriso, é por isso que a UNITA nunca vai aprovar essa brincadeira. Depois vem a questão da divisão política administrativa. O país não precisa de divisão política administrativa. O país precisa de autarquias locais. A aproximação dos serviços, a descentralização e a desconcentração parte das autarquias. Não é acrescentar municípios, não é acrescentar províncias. Não, aquilo é uma forma de acomodar desses municípios. É mesmo que está ali o administrador, que também é primeiro secretário do MPLA. Nessas mesmas províncias, que está ali o governador, que também é primeiro secretário do MPLA. Com as autarquias seria o diferente. Alguém que não faz parte de um partido poderia ser autarca. E deveria ser uma vergonha para o governo angolano, que neste momento, por exemplo, Lourenço é o presidente da União Africana. Facto com que em Angola, ou a nível da África Austral, que é a zona composta por 14 países, África Austral, composta por 14 países, de que Angola, onde o presidente da República também é presidente da União Africana, é o único país que nunca realizou eleições autárquicas. Isso de divisão política extrativa é uma política inútil, não serve para nada. E quando a UNITA ganhar as eleições, essa lei aí do DPA vai se mudar, vai voltar mesmo nos 18 províncias. Então, não serve para nada esses novos municípios, bairros transformados em municípios, aldeias transformadas em municípios, que não tem nada. Esses serviços todos que o doutor aqui está falando, não tem. Vai no Casombo, onde o presidente esteve, nem rede da Unitel tem. Aldeias em que o professor, para te telefonar, vai ter que andar 70 km subir na árvore para ligar. Então, é preciso viajar. Assim, esse fim de semana, viaja um pouco aqui no Coisa Norte, é 5 mil kwanza de táxi, para conhecer Angola, porque depois vai confundir Angola com Mayanga, Angola com Mutamba. Angola não é isso. Angola é mais disso que nós pensamos e que nós vemos. Muito obrigado, doutor Mabanza. Já mesmo para terminar essa última questão, que contributo a oposição tem dado para melhorar as políticas do governo angolano? Nenhum contributo. Veja, desde 92 que a UNITA começou a exercer o direito de voto, nesse caso, né? E, portanto, o MPLA, na altura, promoveu a alteração do sistema monopartidário para o sistema multipartidário, ok? E a UNITA e outros partidos começaram a participar nas eleições. Sabe o que ocorreu desde 92 até agora? Não, o que ocorreu? Ocorre que a UNITA não luta para o engrandecimento do país, não. Ele luta apenas para o poder e quer arrancar o poder ao MPLA, até se fosse para mesmo a golpe de Estado. Não coloca ideias. A UNITA não vai arrancar o poder por via da força. Veja o que acontece. Nas últimas semanas, esse meu colega mesmo do painel tá a concordar com Nelite Kwikwi nas suas declarações bombásticas que dizem assim: nós não podemos chegar em 2027 com o MPLA no poder, temos que fazer alguma coisa. Não disse isso. Eu não disse isso. Tá vendo? Não, que eles estão pensando num golpe de Estado, só pode. Não começa a convidar pessoas que têm problemas psicológicos. Não vai permitir que isso doutor. Basta o facto de estarem a fomentar confusão no meio das populações. Se estiver com problemas psicológicos, tensões, tem aí uns cubanos que vieram. Que depois tem que fazer um tratamento. A presidência para
para que ele nós falar com o dissemos, presidente, porque, o que nós defendemos. Porque depois vão dizer, não, olha, o país agora tem uma tensão que nós precisamos ir à presidência. Então você criou tensão para ir à presidência. O que nós dissemos. O que vocês disseram, o que nós dissemos na internet. O que nós dissemos tá lá, escuta. O jornalista, se tiver dúvida que eu estou dizendo, ele vai investigar depois. Não precisa me dizer agora. Não, queres mentir. O que nós dissemos. O que nós dissemos é. Nós não podemos. Espera! Vosso problema de mentir é esse. Pergunta-me que eu respondo. O que nós dissemos é. Doutor, nós não podemos. Responda o jornalista. Não explique o que eu falei. Depois vai falar, doutor. Não, eu tenho que falar agora. Não, a minha vez é agora. A sua vez vai chegar. A minha vez é agora. Você chega, está na de muleta. Minha vez é agora. Palavra, doutor. O que nós dissemos é. Nós não podemos reclamar, não é verdade, questões eleitorais depois das eleições. Eu disse aqui na THH. Eu não posso reclamar. Eu não posso sair à rua tipo Moçambique. Né? Depois das eleições, a luta, não é verdade? A ruptura para tirar o MPLA no poder, a pressão para umas eleições justas e transparentes deve ser antes das eleições. É o que nós devemos fazer. É o que nós dissemos, é o que nós estamos a falar. Então, a UNITA é um partido político de paz. E concordamos que vai atingir o poder por via da paz. Agora, se você na vossa cabeça tem outra coisa, nós não vamos aceitar. Vocês do MPLA vão sair no poder por via da paz. E reitero, o dia que o MPLA sair no poder, nunca mais vai voltar no poder. Nunca mais. Será extinto, fica na história, do lado errado, como um péssimo partido existente em África, em Angola e no mundo. Pronto. Agora, estás a ver a deixa que ele coloca. Vou já também começar ali. A UNITA não promove desenvolvimento na medida em que ele quer banir os demais concorrentes do poder político. Okay? Significa que, o senhor jornalista grava isso que eu estou a lhe dizer. Se a UNITA no futuro vencer as eleições, significa que vamos ter partido, vamos ter partido único no país. Porque quem trouxe a democracia em Angola é a UNITA. Com outros partidos políticos. Nós só estamos a dizer o seguinte. E eu estou a dizer, o povo vai julgar o MPLA. Não é o UNITA que vai. O que o meu colega está Quem vai julgar o MPLA? É o povo. O povo vai julgar o MPLA. Se vencer as eleições, vamos banir todos os partidos. Eu disse, o MPLA não vai votar. O povo vai julgar o MPLA. O MPLA será julgado severamente pelo povo. Perdeu as eleições, nunca mais vai voltar no poder. É o povo que vai fazer isso. A UNITA promove uma convivência de guerra entre as pessoas. Veja que em 99 não concordou simplesmente com os resultados eleitorais, mesmo sabendo que o MPLA venceu as eleições. Sabe o que fez? Fez guerra. Em 2008 perdeu as eleições. O discurso de fraude nunca parou desde 2008 até hoje. Em 2022 perdeu as eleições, o discurso de fraude não parou. Aliás, em 2022 até penso que foi um bocadinho mais moderada, no sentido em que o próprio presidente do partido dele veio a público, questionado pelos jornalistas, se havia fraude, ou se ele já tinha falado alguma vez de fraude. Ele disse, não, eu nunca tinha falado da existência de fraude e que, portanto, vamos tomar assento no parlamento. E penso que o jornalista se lembra muito bem disso. Significa que todos aqueles militantes da UNITA que vêm sendo a propalar o discurso de existência de fraude em 2022 têm estado a dizer contra o seu próprio líder, porque o seu próprio líder, o presidente da UNITA, o ACJ, questionado pelos jornalistas, repito, disse que nunca tinha falado de fraude. Então, quando o Dr. Mandi, o Nelite Cuico e outros militantes do partido vêm com o discurso de fraude, estão exatamente a não concordar com o seu presidente daquele partido. E isso demonstra uma desorganização. Quando eu lhe digo que a UNITA não é um partido organizado, é exatamente por essas questões. O presidente fala uma coisa e depois o Dr. Mandi fala outra. Portanto, deviam deixar de afirmar coisas do gênero. E eu sempre aconselho o meu amigo Dr. Mandi, ele sabe, eu tenho lhe dito, olha assim, a UNITA como não está organizado, não é um partido organizado nesse momento. Seria melhor que vocês descansassem. Se vocês não concorreram às eleições de 2027, é normal, não vão ser extintos. Meu caro, é normal que nunca falamos nada sobre isso. Não concorra. Não.
a uma eleição. Nunca falamos nada sobre o isso. meu colega está sempre teimoso. Não sei se ele costuma aconselhar isso à direção do seu partido. Seria melhor que não pudesse. Sim, jornalista, acho que a UNITA não está preparada para concorrer às eleições. Ele não está preparada para concorrer às eleições porque veja o que acontece. Agora se lançou contra o Prajá. Nesse momento se lançou contra o Prajá. Não. Quem se lançou contra o Prajá? E eles estão todos frustrados. Por quê? Porque a saída do Prajá na plataforma FPU doeu-lhes tanto que nesse momento estão em parampas. Só para dizer que o culpado é o MPLA, mas não está a dar certo. Porque o culpado é mesmo o Abel Civucuvuco, né? Doutor Ladino Mando, que contributo a oposição tem dado para melhorar as políticas do governo angolano? A oposição, sobretudo a UNITA, porque eu não posso falar o que a FNLA faz, o que a PRS faz e esses partidecos horas criados. A UNITA tem um grupo parlamentar. Tem vindo a trazer dados, não é isso, sobre os problemas do país. E traz esses dados, remete a quem está a governar o país. Porque a Constituição da República, no seu artigo 17º, não é isso, o artigo 17, restringe a atuação dos partidos políticos. Os partidos políticos, de acordo com essa Constituição, só têm, primeiro, apresentar propostas, não é isso? E depois concorrer a eleições apresentando um certo programa. E não vencendo em sede de eleições, enquanto oposição, você apresenta propostas do que o governo deve fazer. E a UNITA tem feito isso. E os seus militantes fazem isso. Não é? Aqui já estamos a apelar, estamos aqui no bairro X não tem energia. É um contributo. Quem está a gerir o erário público, o dinheiro do povo? Se o opositor dizer que no Camalaia no Bia, como o doutor Mambasa não conhece essa coisa de Camalaia, se no Camalaia não tem energia, o opositor que está dizendo não tem energia. Agora, o administrador municipal do Cuito, o que é que deve fazer? Colocar energia no Camalaia com dinheiro de quem? Com dinheiro do país, dinheiro do povo. Portanto, eu penso que nós, a UNITA, temos feito taxativamente esse nosso contributo. O presidente João Lourenço disse que ele é funcionário do povo, só o povo presta contas. No seu ponto de vista, o presidente João Lourenço tem prestado contas ao povo? O presidente João Lourenço não é funcionário de nenhum povo. Disse que o meu chefe é o povo. Não, eu não sou chefe do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço não é funcionário de nenhum povo. E o povo não é patrão do presidente. Tu tens um povo que está a morrer à fome. Tu tens um povo que não estuda. Tu tens um povo miserável, tu tens um povo com empresas e falências. Tu tens um povo que cada dia ficam a dormir nas embaixadas da Espanha, Portugal, abandonar o país para ir lá em Portugal. Veja onde esse povo está agora. Nós expulsamos os portugueses, sim ou não? Expulsamos os portugueses. Só que hoje, o ano que expulsaram os portugueses, estão aí mais em Portugal. Quer dizer, não é estranho falar que nós expulsamos os portugueses com as katanas. Só que agora, hoje, os portugueses que nós expulsamos com as katanas, é agora que estão a receber mais lá na pedra, não sei o que para ali fora. O presidente colocou entre a espada e a parede desse povo. Eu não sou funcionário, não, eu não sou patrão do presidente Lourenço, não sou. O presidente Lourenço é presidente que está ali, que não está a servir o povo. Desde o mandato do presidente, o primeiro, 2017, até hoje, este povo está cada vez mais desgraçado. Hoje, com 100 mil kwanzas, esse povo não compra nada. Hoje, esse povo está a concorrer a comprar um saco de arroz com salário mínimo. Quer dizer, eu penso que o presidente foi infeliz a falar sobre isto. E se o jornalista viu e demais telespectadores, nenhum povo, nenhum cidadão, exceto que os meus colegas do MPLA se revejam nisso, mas no fundo, aqui uma banda também sabe na posse, ele também fala mesmo o chefe, né? Só que aqui já não pode admitir isso. Eu penso que o presidente foi infeliz, eu retiro-me desse conjunto de pessoas de que o presidente diz ser funcionário, eu não sou.